França vence no jogo tranquilo a Suécia e está classificada para as oitavas de finais. Então vem comigo nesse vídeo repercutir sobre essa classificação da França. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DeFoot. E hoje para falarmos de novo da França, né, que eu já não tenho mais adjetivos para citar desse time. Realmente não tenho mais o que falar porque eu já elogiei a França ao máximo. Mas como eu sempre falo, né, a França ultrapassa o seu próprio limite, né. E assim, eu coloco muito nessa disputa franca de qual é o grande favorito para essa Copa, né? Se é a Argentina ou se é a França. Eu acho que, como eu já falei para vocês aqui, o Brasil pouco a pouco tá começando a ter o seu lugar cativo no meio desses dois aqui, tá? Mas, de qualquer forma, no atual momento, assim, é que a Argentina vai jogar sexta-feira, né? Mas no momento exato que eu tô fazendo esse vídeo, pra mim a França é franca favorita a vencer essa Copa, cara. E por que eu disse que a Argentina ainda vai jogar? Porque aí tem que ver o jogo da Argentina, né? Porque mata-mata é uma coisa diferente de fase de grupos. Mas a França joga tão bem quanto no mata-mata como joga na fase de grupos. Pra eles é quase a mesma coisa se tu for ver bem, cara. E assim, eu sei que você não torce pra França, eu também não torço pra França, mas, cara, aproveita esse time. Assim, já que tá, né, já que está aqui dentre nós, vamos aproveitar. Porque provavelmente no futuro muito próximo, assim, sei lá, depois do Deschamps sair, ou que ele vai pensar em aposentar, a sua filha, ou seu filho, ou seu sobrinho, sua sobrinha vão te perguntar e falar, vô, pai, tio, enfim, qual foi a seleção que você viu mais forte, né, na sua época de infância? Você vai ter que citar essa França, não tem como, cara. 2 finais seguidas e ouso dizer que tá indo pra terceira seguida, contando com um título, um vice, e eu espero que esse ano venha o vice de novo, porque se Deus quiser vai ser França e Brasil na final, já cravei aqui, tá? E rapidinho, falando em palpite, eu só errei um da Alemanha, continuo quase 100%. Acertei Noruega, Marrocos, França, mas era óbvio, né? A França era óbvio. Mas acertei o Brasil, acertei o Canadá, então tô bem nos meus palpites, tá? E também um último recadinho, eu não fiz o vídeo da Noruega, mas foi como eu falei pra vocês ontem, né? Se acontecesse alguns imprevistos, eu iria trazer no vídeo mais próximo possível depois desses. Então eu tô trazendo aqui pra vocês, né, esse ponto, porque aconteceu uns imprevistos, ocorreram uns probleminhas, eu até cheguei a ver o jogo, mas eu não vi, tipo, prestando tanta atenção porque eu tava resolvendo esses outros problemas. Então eu falei, pô, não vou trazer um jogo da Noruega que eu não prestei tanta atenção no jogo, né? Vou trazer uma análise que não vai ter muito embasamento com as coisas que aconteceram no jogo. Mas, de qualquer forma, mérito aí pra Noruega que classifica perante a boa seleção da Costa do Marfim. Cara, foi um jogaço. Foi um jogaço, com 2 golaços, não tem como, né? Se eu não me engano, foi um do Amad Diallo, enfim. E do Haaland também teve, e teve outro da Noruega. Enfim, Noruega classificada. E aí, domingo, às 5, acho que é isso, né? Às 5, teremos Brasil e Noruega. Jogaço, cara, jogaço. Mas é isso. Voltando a falar sobre a França vence tranquilamente a Suécia. Eu esperava que a França ia vencer tranquilo, né? Porque hoje em dia o patamar da França tá muito alto, né? Para as seleções chegarem próximo ali, tem que comer muito feijão. E a França, eu realmente tinha quase certeza que ia se classificar, creio que você também. Mas aí, cara, foi com uma facilidade tão grande. Eu não sei também se a Suécia já estava confortável com o nível que chegou, né? Com o ponto que chegou ali. E falou, cara, é a França. Vamos perder pra França, que é melhor do que passar e perder, né, uma seleção pior. Então vamos perder pra França. Parecia que foi isso, cara, porque desde o início da partida parecia que a Suécia tava, assim, indo só por ir, né? Tava lá só porque tinha que estar, como se fosse uma obrigação, né? E enquanto isso, a França, que não para desde o início do jogo, tá no 240, entendeu? Não tem como, é imparável essa seleção, cara. Continua, né, efetuando jogadas, buscando sempre o ataque, buscando sempre o gol. E aí, eu falei pra vocês, né, que pra mim a França vai vindo numa melhoria nesta exata Copa, né, que na primeira partida, principalmente contra o Senegal, o primeiro tempo da França foi quase, não foi reconhecível, mas perante o estilo de jogo da França, né, que é uma equipe que vai desde o início do jogo pro ataque e tudo mais, era uma equipe que sim, ainda tava indo pro ataque, mas tava um pouquinho mais calma e triangulando mais a posse da bola, né. E aí no segundo tempo, eles acordam e aí liga o trator e não tem mais o que fazer pro Senegal, né? Então eu falei sobre isso no primeiro vídeo que eu trouxe da análise da França, que é um time que aí no primeiro tempo né, joga de uma forma, no segundo tempo acorda pra vida, né? O que estava acontecendo perante aquela partida. Depois melhora um pouco na segunda partida contra o Egito, não era o Egito, o Iraque, né? Contra o Iraque melhora um pouco, e aí eu acho que chega ao melhor estado ali, né? De quase perfeição, que é contra a Noruega, né? Que aí consegue manter os 2 tempos regulamentares muito bem, né? Um nível muito ok. E nessa partida mantém ainda melhor, então pra mim tá vindo uma evolução gradual dessa seleção que, como eu já falei, cara, eu fico surpreso que ainda exista um nível pra essa seleção chegar.
porque eu acho que se fôssemos ali datar como uma tier list, né, um ranking, né, um possível ranking aqui, e a gente fôssemos idealizar o nível máximo possível de uma seleção chegar em questão de qualidade, eu creio que a França está disparada na frente das demais, e sim, até da Argentina, porque para mim a Argentina ganha no coletivo, né? A Argentina consegue estar dentre essa lista seleta, aliás, não chega nem a ser uma lista, né? Essa dupla seleta que é a França e a Argentina como favoritos, na minha opinião, e como eu falei, o Brasil está começando a subir alguns degraus para conseguir chegar nessas duas, mas a Argentina entra para mim nesse tópico porque é uma seleção que coletivamente joga muita bola. Só que individualmente não é uma da seleção que você automaticamente coloca lá em cima, né? Só que a França não. A França joga muita bola, isso é óbvio, mas mesmo por esse fator, também tem o fator do seu time, né? Estamos falando de Manhã, de Condé, de Dembélé, de Mbappé, de Olise, de Doué, de Rabiot, Tchouaméni. É um timaço, cara, é um timaço, não tem nem o que falar aqui. E aí, voltando só à partida, né? Mas antes da gente chegar à partida, só pra concluir essa análise aqui que eu trouxe pra vocês, eu acho que a França é uma equipe que, como eu falei, me surpreende que só melhora. Eu nem sei como tem o que melhorar aqui, né? Por isso que eu falei no início do vídeo. Eu não tenho mais adjetivo pra falar da França, cara. Eu não tenho. Eu já elogiei tudo que eu tinha que elogiar. Eu já citei pra vocês tudo que eu tinha que falar aqui nos vídeos anteriores. Então, tudo que eu começar a falar agora vai ser repetitivo. Porque eu não sei, não me faltam palavras pra conseguir descrever esse timaço que é da França. Por isso que eu falei, aproveitem que por mais que eu sei que na seleção que você torce, ou vai que é a seleção que você torce, tudo bem, né? Mas provavelmente não deve ser a seleção que você torça. Mesmo assim, aproveita. Aproveita aquele Mbappé, porque tem todos os seus problemas pessoais, tem todos os seus problemas na sua carreira, mas acima de tudo, olha esse jogador, cara. Ele bate mais um recorde, né? Já tá cansado de bater e bate mais um recorde. Então aproveitem. Aproveita que uma hora vai acabar, mas eu espero que seja o ressurgimento oficial da seleção brasileira, né? Espero que a gente comece a ter a nossa hegemonia de volta. Ou que comece agora mesmo, tô preparado. Mas enfim, a partida então continua dessa forma que eu citei pra vocês, com a Suécia um pouquinho mais recuada, a França no 230, até surgir o primeiro gol do Mbappé, anulado. O primeiro gol do Mbappé, que um outro passe milimétrico do Olise, eu acho que o Superior Play of the Match, na minha opinião, tinha que dividir, né, cortar no meio ali e dar pros dois o prêmio, porque o Olise joga muita bola, né, o Olise, assim, sensacional a partida do Olise, cara. É uma lástima ele não ter um gol, porque ele teve ainda boas finalizações. Eu acho que o Olise, pouco a pouco... Se eu não me engano, ele tem 20 partidas pela França e 14 participações para gols, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Quer dizer, tinha, né? Eu lembro que era 7 gols, 7 assistências. Agora ele tem mais 2, né? Mais 2 assistências. Então tem 16 participações para gols em 21 jogos. Ou seria 20, né? Acho que é 21 jogos. Então 21 jogos, 16 participações para gols. Esse é Michael Olise, já trouxe um vídeo exclusivamente dele, que vocês devem lembrar, né, do primeiro vídeo de Senegal. Eu trouxe um vídeo um pouquinho mais particular do Michael Olise, mas ainda assim citei a partida em si, né, mas eu trouxe já um vídeo pra ele porque é um jogador fenomenal e acho que pouco a pouco ele tá começando a se soltar mais, né. Ele que, gosto sempre de lembrar, tinha dupla nacionalidade, poderia ser inglês, aliás, as origens dele é mais do lado inglês do que do lado francês, mas ele optou pela seleção francesa e com certeza visando uma Copa do Mundo, tá? Com certeza ele visou ganhar a Copa do Mundo, porque a seleção da Inglaterra não é que seja uma seleção ruim, mas quando falamos de representatividade histórica nos últimos anos, a França tá acima de qualquer seleção, acho que até da Argentina, né? Porque, como eu já falei, 2 finais seguidas e provavelmente tá se caminhando pra terceira. Enfim, Michael Olise faz uma partida excelente, dá a primeira assistência pro Mbappé que tava anulado ali, né? Aliás, estava impedido, né? E, se eu não me engano, foi isso, né? Se eu não me engano, ele estava impedido. E aí tem o gol anulado da França dele. Até aquele momento ali a França estava comandando 100% do jogo. Depois melhora ainda mais. E aí, diante de tudo isso, um pouquinho, né? Um tempinho depois, se eu não estou enganado, vou até ver aqui, nos 45, então antes do início da prorrogação, o Mbappé faz o gol. Gol não, né? Golaço. Peço até desculpa aqui, não tem como falar que isso foi um gol, foi um golaço. Da característica clássica do Mbappé de fazer aquele drible rápido dele, que é mais uma locomoção do corpo dele ali, né? Pra conseguir ditar o jogo ali, ditar o ritmo da bola. E aí ele recebe depois de um bom escanteio, cobrado para o Ousmane Dembélé, um escanteio curto, né? Uma jogada ensaiada. O Dembélé acha um passe incisivo no meio dos dois jogadores suecos que estavam dando um espaço ali, uma liberdade. O Mbappé recebe, e aí o melhor, é um fator quase único do Mbappé aqui, porque ele, lógico, outros jogadores fazem isso também, mas acho que a perfeição que o Mbappé tem nesse tipo de lance é o que, na minha opinião, né, na minha concepção, é o que dá pra denominar como um lance praticamente único dele,
que é o curto espaço que ele tem para conseguir fazer uma jogada absurda. Ele não precisa de um campo inteiro, ele precisa de um curto espaço de tempo e um curto espaço de medida, né, de proximidade pro jogador, cara. Olha o primeiro gol dele. O jogador tava quase na frente dele, assim, ele tava na verdade na frente dele, mas eu digo quase colado nele, né? E mesmo assim ele consegue vir pro lado pra cá, joga pra direita, se não tô enganado, corta mais um pouco, né, faz tipo um fake shot e aí bate no canto do goleiro sueco, não tinha muito o que fazer. 1-0 França. O primeiro gol do Mbappé. Nessa hora, não sei se ele já tinha batido esse recorde, mas acho que sim. Mas aí até aquele momento, então eu acho que, mesmo se ele não bateu o recorde nessa hora, né, já trago aqui pra vocês que ele bateu o recorde de ser o maior artilheiro em mata-mata de Copa do Mundo. Isso com 3 Copas. Ele começou em 18, 3 Copas. E aí, se eu não tô enganado, o Mbappé tinha 17 gols em 16 partidas, se eu não estou enganado. Eu digo 16 partidas de Copas, tá? Não da França em si. Da França ele tem várias aí, mas de Copas eu acho que era isso. Enfim, eu posso estar muito enganado, eu posso estar confundindo os números aqui, mas de qualquer forma, o Mbappé, isso eu garanto pra vocês, quebra o recorde de maior artilheiro em mata-mata, superando Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. É isso? É Ricardo. Bom, eu vou deixar o nome aqui pra vocês verem do outro jogador, tá? Mas ele supera o Ronaldo e se torna o maior artilheiro em mata-matas, como eu já citei. E aí, beleza. Surge o primeiro gol do Mbappé, a França melhora 100%. É uma equipe que, como eu falei, eu fico surpreso que exista ainda melhoria pra eles, que pra mim já superaram um nível mais alto, né? Uma patente mais alta de jogabilidade, mas mesmo assim a França consegue se superar sempre. E assim, rapaziada, cara, a Suécia não jogou nada. Né? Não é nenhum problema aqui falar que a Suécia não jogou nada. Não jogou nada. Talvez a ideia de jogo da Suécia não fosse compatível com o estilo da França. E aí a França ditou o jogo, porque é uma equipe muito melhor. E a Suécia parece que só desistiu depois do segundo gol, cara. A Suécia tava atacando uma hora ou outra, com Isaac, com Gyökeres e algum jogador a mais. Tava. Mas eu nem anotei destaques aqui da Suécia, porque pra mim nem teve. Né? Sinceramente nem teve. Enfim, um jogo completamente dominado da França. Hoje vocês vão me perdoar, mas eu não trouxe estatísticas aqui. Acabei esquecendo, mas não tem problema, né? Acho que não precisa nem trazer estatística para vocês terem noção do comando da posse de bola que a França teve. E aí, diante disso, encerramos o primeiro tempo, porque o gol do Mbappé foi bem no finalzinho. Surgiu o segundo tempo e logo em seguida, praticamente, no 53, né, no início do segundo tempo, o Barcola faz um gol. Aí sim, com a primeira assistência do Olise, agora correta, né? Agora o Barcola não estava irregular na jogada. Faz então o gol dele. O segundo gol do Barcola em Copas, né? Se eu não tenho nada, o Barcola faz o primeiro contra Senegal. Aliás, não vou colocar em Copas em si, porque vai que ele fez outro, né? Não lembro de cabeça agora, mas eu sei que nesta Copa é o segundo gol dele, porque faz em Senegal. Quanto irá que ele faz? Bom, não lembro de cabeça, mas acho que é isso. Faz contra o Senegal e agora faz contra a Suécia. Então, 2 gols do Barcola. Bradley Barcola, que jogador do PSG, revelado no Lyon, né? E agora já é detentor de 2 Champions. Olha isso. Cara, essa safra do PSG é absurda. É uma idade muito nova e 2 Champions no currículo é pesado, carreira pesada. Mas enfim, o Barcola, que eu sempre destaco ele, eu gosto muito do jogador Barcola, só que é o que eu falo, se ele melhorar a finalização é papo de bola de ouro. Porque o Barcola joga muita bola, tá? Ele não é nenhum jogador ruim. Quem acompanha o Barcola de verdade sabe que ele é um excelente jogador. Mas a finalização dele, meu Deus do céu, é horrível, né? Mas tá melhorando. Já tem 2 gols aí, tá melhorando. Enfim. Aí, beleza, surgiu o gol do Barcola, depois de um passe perfeito, né, quase perfeito praticamente, do Olise. Marcou Olise, que, como eu falei, tá muito confortável na seleção francesa e só está ficando mais confortável no decorrer das partidas. Você percebe que na primeira partida, por exemplo, contra o Senegal, ele driblava, ele fazia um passe ou outro, mas ele ainda tava um pouquinho mais acuado, né, um pouquinho mais na dele. Mas aí ele acha aquele passe perfeito pro Mbappé, no primeiro gol dele, do Senegal, né, aquele passe que ele vai um pouquinho pro lado e acha um passe avançado assim, que aí tudo bem, conta com a velocidade absurda do Mbappé? Conta, mas principalmente a genialidade do Olise. E o Mbappé vai lá e faz o primeiro gol dele nessa Copa. É isso, depois ele faz o segundo no finalzinho da partida, então tá certo. Então o Olise com o tempo tá se adaptando a essa seleção francesa e aí é problema, né? É problema. Se ele se adaptar, cara, não tem como não. Eu não anotei a quantidade de assistências que ele tem na temporada inteira, mas vocês lembram que 32 é a maior quantidade de um jogador só em uma edição, né? Uma temporada, no caso, que deu assistências. Ou seja, que foi do Lionel Messi. 32 em uma temporada só, temporada 11-12 ou 12-13, é uma das duas. E aí, o Olise pode bater esse recorde, se não bateu já, porque, cara, eu anotei aqui, o Olise tem 5 assistências. Eu acho que ele tava com 27. Enfim. Eu vou deixar aqui, ó, os números do Olise de assistência no atual.
Então, talvez ele já tenha batido, mas se ele não bateu, eu acho que ele vai bater. Porque ele tá muito próximo, cara, muito próximo. E aí, olha só esse feito. O Ulisses tem o quê? 24, 25 anos, por aí. Ele vai bater um recorde de, né, um jogador que deu mais assistências em uma temporada só. Novo, né, muito novo e justo também, né, porque joga muita bola. Então ele acha esse passe pro Barcola. Barcola faz o segundo gol, França domina, a França já estava classificada praticamente desde o início da partida. Quando estava no 0 a 0, a França já estava classificada. Ainda faz mais dois só pra comprovar. E aí, depois disso, surge o gol do Mbappé pra fechar o caixão. Aí surge um pouquinho depois, né? Tem mais controle de posse da França, enfim. A França dominando todos os espaços. E aí surge o outro gol do Mbappé, o último dele da partida, consequentemente o último da França. Porque a França ainda perdeu mais um caminhão de gols, tá? Perdeu um gol com o Barcola, que ele deixa os dois zagueiros, acho que é os zagueiros, se não me engano, os dois zagueiros suecos no chão, né? E ele acaba errando, o goleiro sueco acaba defendendo. E aí depois ainda tem o lance do Doué, tem mais uns chutes aí que eles acabam desperdiçando, né? Então a França ainda é um caminhão de gols, mas mesmo assim, pra você entender o nível da França, que não é que eu sou babaú, cara, é que eu sou realista, é a favorita, porque olha esse nível. Mesmo a França não efetuando a melhor partida, né, em questão de gols, porque teve muitos ataques e tudo mais, não conseguiu efetuar da mesma forma, mesmo assim, a França fez 3 a 0. Mesmo não efetuando todos os caminhões de gols que teve chance, fez 3 a 0. Mesmo já estando classificado e jogando tranquilo, porque a Suécia não efetuou nada. Faz 3 a 0. Então imagina se a França efetua mais lances, se a França melhora um pouquinho do seu chute final, é papo de 6 a 0, pô. Não tem como, é um timaço. Enfim, no último passe, um passe genial, como eu falei, do Olise, que já tá muito confortável com essa camisa, dá mais um passe de linhas ali pro Kylian Mbappé. O narrador, acho que o Luizinho, se não me engano, ele até fala que era um passe que não é normal, pô. Não é um passe tranquilo, é um passe genial sim, porque a defesa, né, da Suécia estava muito costada ali. Então é um passe que ele realmente acha de linhas. E o bom posicionamento do Kylian Mbappé, que consegue fazer a linha de impedimento perfeita naquele lance e aí não fica impedido, né? Então vai lá, cobra, faz o seu 16º gol em Copas, segundo artilheiro isolado da história de Copas do Mundo. Ele já tá com... Ele tá com 16 gols em Copa, 16 ou 17, mano. Não lembro agora de cabeça, cara. Mas enfim, faz mais um gol, supera o Miloslav, obviamente. E agora a ideia dele é chegar no Lionel Messi, que é o atual maior artilheiro em Copas, com 19, tá? E ele chega em 6 gols nessa Copa. O Messi tem 7 ou 6. Messi tem 6, né? Que eu não tô enganado. Então, no atual momento, o Mbappé tá empatado na artilharia. Se não me falha a memória, porque o Messi faz 3 contra a Argélia, 2 no segundo jogo e 1 no terceiro, então tá certo. Ele empata com o Lionel Messi, o Mbappé então é o maior artilheiro da Copa do Mundo. Aliás, o maior artilheiro junto com o Messi nessa Copa do Mundo. E é isso. E a partida se encerra dessa forma, a França ganha tranquila e tá classificada para enfrentar o Paraguai. Rapidinho, considerações finais aqui. No vídeo anterior eu falei sobre a proposta que o Bayern fez no Saibari. E eu falei que era mais de 200 milhões. E realmente era. Só que é mais que 200 milhões. É mais de 300 milhões. É 320 e pouco, 330 e pouco. Então, é só pra vocês terem um panorama da proposta que o Bayern fez no Saibari. E agora sim, né, diante desse recadinho rápido, vamos falar rapidinho, né, bem rapidinho sobre as próximas partidas aqui que já estão sendo definidas, né. O Paraguai enfrenta a França. França franca favorita, né? Só não coloco um 100% porque o Paraguai ainda eliminou a Alemanha, então ainda tem um resquício de esperança. Mas é 90 a 10%. Né? Não tem como, cara. Essa França tá absurda e eu nem preciso mostrar muito, né? A França já comprova aí com poucas partidas. A outra partida que já tá definida para as oitavas é o Canadá e Marrocos. Jogaço também, mas acho que o Marrocos passa, só que não tão tranquilo, porque o Canadá é um bom time. E Brasil e Noruega tá confirmado também. Aí é jogaço. Aí tá maluco, cara. Quem perder esse jogo, mano, mesmo, obviamente, pelo fato de ser o Brasil, mas mesmo assim, cara, é um jogaço. É realmente um jogaço. Eu tô um pouquinho com medo, porque a Noruega é uma boa seleção. Mas, se Deus quiser, vai estar tudo certo. E é isso, gente. Muito obrigado. Não esquece, deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho. E aí sim, se der um tempo, eu trago o próximo vídeo do México. Mas tudo bem, se não der tempo, não tem problema. Amanhã tô trazendo aí pra vocês novos vídeos sobre essa fase de mata-mata. Fechou? E é isso, gente. Valeu!